Então, quando Naomi viu ela com aquela quantidade de cevada, ela olhou para ela e já sentiu o favor de Arruá. Quando alguém chega até nós precisando de alguma coisa, ele nos dá a oportunidade de fazer. Entende? Então, isso é muito profundo, porque quando a gente fala em dar, a gente pensa logo em dinheiro, em coisas materiais. Mas não é só isso. Ela estava vendo que a vida espiritual dela ficaria melhor na terra de Israel com Naomi. Então, no versículo 18, lê pra gente o versículo 18 aí, por favor, Moré. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Então, aí aqui a gente começa a ver que elas estão assim numa subida, né? O Criador já está tipo sorrindo para elas, né? Já começa as coisas a melhorar. Essa palavra viu, quando a sogra Naomi, né? Vê Ruth, é uma palavra no hebraico chamada vaterê, agradou-se. Então, quando Naomi viu ela com aquela quantidade de cevada, ela olhou para ela e já sentiu o favor de Arruá. Já sentiu que Arruá estava abençoando. Então, dentro dela, ela já deve ter percebido, olha, fiz a coisa certa, eu já era para ter feito isso há muito tempo. Se eu tivesse voltado assim que meu marido morreu, talvez eu não tivesse perdido os meus filhos. Então, ela já viu o favor de Arruá, porque ela voltou para debaixo das asas de Arruá. A gente ouve muito, né? O que é bom das duas casas a gente fala. Não é tudo que a casa de Judá faz que é errado e nem tudo que a casa de Efraim faz que é certo, né? Errado também. Ou seja, cada casa tem os seus erros e os seus acertos. Mas uma coisa legal que entre os nossos irmãos efraimitas eles falam muito, né? É aquela questão, né? Que o Criador é como se fosse uma marquise, né? Aí é as asas, né? Aí é simbolizado pelas asas, né? De uma ave, de um pássaro, né? Então, entre os efraimitas, eles falam muito isso. Olha, o Criador é como se fosse uma marquise. A pessoa é que saiu de debaixo da marquise, não é verdade? Tomou chuva, tomou sol, se ferrou toda. A marquise está ali, no mesmo lugar, né? Mas a pessoa que acabou saindo. Então, Naomi, a gente pode usar essa comparação, né? Ela saiu de debaixo das asas, né? De Arruá, né? E foi colher em outro campo, no campo do outro. No campo do outro, quer dizer, ela que saiu debaixo da marquise. E voltou com as mãos vazias. Com as mãos vazias, Eu queria pedir para a Juliana ler para a gente o versículo 19, pode ser, Ju? Oi, Mary, de qual capítulo? Do capítulo 2, versículo 19. Onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Obrigada, Ju. Então, nesse versículo 19, existe um comentário judaico onde eles falam que o nome do homem para quem eu trabalhei, essa expressão que Ruth fala, a tradução literal é com quem eu trabalhei, que eu fiz para ele, não que ele fez para mim. Eles dizem que essa expressão nos ensina que o pobre faz pelo proprietário mais do que o proprietário faz para ele, em retorno pela tzedakah. O proprietário recebe a bênção de Elohim. Então, isso nos lembra aquilo que a gente estava falando a respeito da tzedakah, que a tradução perfeita, né, é perfeita quando se fala justiça, porque ela não ensoberbece quem dá e não diminui quem recebe. Quando alguém chega até nós precisando de alguma coisa, ele nos dá a oportunidade de fazer. Entende? Então, isso é muito profundo, porque quando a gente fala em dar, a gente pensa logo em dinheiro, em coisas materiais. Mas não é só isso, né? Você pode se dar para a pessoa de várias maneiras, dando o seu conhecimento, a sua atenção, o seu ouvido. Orando. Eu lembro de Jó, que a escritura diz que ele foi abençoado enquanto ele orava por aqueles que falavam dele, pelos amigos dele, né? Os amigos dele. Os amigos, né? Que estavam falando dele lá, questionando a situação dele.
Então, a Escritura fala que ele foi abençoado enquanto orava. Então, enquanto nós fazemos o bem, seja esse de uma maneira material ou não, se eu escuto alguém que ninguém quer escutar, se eu dou do meu conhecimento, do que eu sei, para abençoar as pessoas, eu sou muito mais abençoada. É isso que esse versículo 19 ensina pra gente, né? Que, na verdade, as pessoas que são colocadas na nossa vida para que a gente, entre aspas, abençoe, na verdade, elas nos abençoam. Porque nós recebemos do próprio Elohim muito mais do que damos. Quando a gente dá, a gente recebe mais. Lea, pode ler pra gente? Atos 20 e 35. Em tudo, deles um exemplo, que mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Maiá Yahushua. Há mais felicidade em dar do que em receber. Obrigada. Então, é mais bem-aventurado, há mais felicidade em dar do que em receber. E quanto mais você dá, mais você recebe. Eu vou pedir a Juliana de novo para ler. Lê pra gente Lucas 6,38. Dei e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Obrigada, Ju. Uma coisa, né? A gente vê que é bem interessante, coisas que o Mashiach já falava, a gente vê 2000 anos atrás, aqui na Bessorá de Lucas, né? No Evangelho de Lucas 6,38, a gente vê que os Hassidim, né? Os nossos irmãos judeus piedosos, eles falam que a melhor maneira, por exemplo, da gente... Um exemplo, tá? Vamos usar, a gente pode doar qualquer coisa, né? Como a Mary está falando. Eu quero obter conhecimento nas escrituras da parte do Criador, né? Então, o que eles costumam dizer em Israel? Se eu retenho aquilo que o Criador me revela, né? O Criador vai olhar para mim e vai falar, poxa, isso aí é um cano que está entupido. Esse cano aí, esse canal, seria para passar as águas do meu espírito, da minha Torá, para ir até as pessoas. Mas esse cano aí está entupido, eu não vou poder jogar a mesma quantidade de água que eu gostaria de jogar. Então, vou tentar achar um cano que está mais desentupido, alguém que não quer ficar egoísta só para si mesmo, ou seja... então, eles dizem que o Criador ele se agrada mais em passar para alguém que vai receber aquele conhecimento e não vai esconder, Não como vai se fosse, reter, né? isso é exclusivo meu, eu me esforcei e tal, que não sei o que, eu não vou fazer para ninguém. Não. Se a gente quer obter mais revelação da Torá, mais conhecimento, então a gente tem que passar isso. Claro, a gente não vai patolar os outros, a gente vai orar e a pessoa que o Criador colocar próximo de nós, né, que a pessoa abrir a porta, a gente não vai ser invasivo, né? Alguém que está com sede, então a gente passar aquilo que a gente aprendeu, o que vai acontecer? O Criador vai falar, poxa, esse cano aí tá limpinho, eu vou jogar mais água. Então eles costumam fazer isso. Não só com relação ao ensinamento, mas com relação a qualquer coisa. Sim, se você ora por alguém, as suas orações são respondidas. Isso a gente viu lá no livro de Jó, né? A gente vê lá que enquanto ele orava, ele foi abençoado. Então, enquanto você está orando, se preocupando com o outro, o Criador está vendo a sua situação e está vindo a teu favor. Então, é um bom exercício. A oração é um exercício excelente. Boa medida vos será dada, recalcada, sacudida, transbordante. Então, enquanto nós oramos, intercedemos ao Criador pela vida de alguém, ele olha para as nossas necessidades. Imagina Jó, todo ferrado lá, tinha perdido várias pessoas da família, enfermo lá, estava largado, uma calamidade, e ele ainda ter forças para orar pelos amigos dele, que aqueles amigos até o desampararam, quer dizer, e a gente vê que o Criador considerou tão profundo isso, de uma magnitude tão grande de Jó, que o texto é claro, é literal, né? Como a Mary disse, ou seja, enquanto ele orava por seus amigos, Yahuwá E estava arrebentado. Porque às vezes você pensa assim, mudou a vida dele. fulano me pediu oração, não estou aguentando nem comigo, eu estou cheio de problemas. Como é que ainda vou orar pelos outros? Como é que eu ainda vou orar pelos outros? Eu estou querendo quem ore por mim. Isso. Né? E a Escritura nos ensina que enquanto nós damos, enquanto oramos, nós
o Criador está olhando para a nossa causa, está nos curando. Eu queria pedir a Clarice agora para ler o último versículo de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. E isto eles fizeram não somente como aguardávamos, mas primeiramente deram-se a si mesmos a Yahweh, e em seguida a nós, pela vontade de Yahweh. Obrigada, Clarice. Eles deram a si mesmo. Então, quando você dá a si mesmo, ou por uma causa do Criador, ou por alguém, para ajudar alguém, aquele bem retorna para você. Yahuwah olha para você. O versículo 20 fala assim: Naomi disse a nora, que ele seja abençoado por Yahuwah, que nunca para de mostrar sua graça com os vivos e com os mortos. Naomi também lhe disse: o homem tem parentesco com a gente. Ele é um dos nossos parentes resgatadores. Então, Boaz era um parente, nós vimos aqui no início, né, do capítulo, quando a gente falou de Boaz, ele era um parente próximo. Alguns acham que era um sobrinho, outros acham que era tio, irmão de Elimelech. Mas o fato é que a Escritura fala que ele era um resgatador e era um parente próximo. A gente sabe que existe uma lei na Torá que quando o marido morre, o irmão tem que suscitar descendência para o outro. Para o morto. Para o morto. E no caso aí os dois tinham morrido. Então, pela Escritura, Boaz seria esse resgatador. Essa é a lei do levirato. Quando fala em levirato, a gente pensa que é Levi, mas não é. A palavra é levir. Levir, que significa, que no hebraico é ibum, cunhado. Isso, explicar que ficou levirato porque no grego, na Septuaginta, ele é levir. Né? Levir. Aí, coincidentemente, parece com o nome de uma tribo. Parece que é Levi, da nossa tribo, mas Levi. não é. Mas não é, só uma mera coincidência. E no hebraico, como a Mary está falando, é ibun, ou seja, cunhado. Ibun. Então seria a lei do cunhado.